Olá, continuamos a nossa história de Israel, aprofundando a história do povo de Israel e tentando encaixar os livros da Bíblia dentro dos seus devidos contextos para que a gente possa ter uma compreensão melhor acerca da palavra de Deus. Nesse vídeo nós vamos trabalhar o Reino do Norte, Israel, conforme nós vimos, devido à alta tributação imposta por Roboão, filho de Salomão. O reino de Israel, que era um reino único, se dividiu em dois: Reino do Norte, Israel; Reino do Sul, Judá. Então, monarquia dividida. Reino do Norte, que durou de 931 a 722 a.C. O império que aparece em cena aí, que vai ser a grande pedra no sapato do Reino do Norte, vai ser a Síria. Nós vamos ter alguns personagens não bíblicos para que a gente possa contextualizar o lugar, né? O contexto histórico onde nós estamos. Então estamos no tempo de Homero, do tempo de fundação de Roma, e o imperador Teglat-Pileser III, que será o grande, quem vai decretar o fim quem vai levantar a grande potência da Síria para dominar esta região da terra de Israel. Nós vamos ter alguns personagens bíblicos desta época. Nós vamos ter o profeta Aías, que inspirou Jeroboão a fazer a revolta, a divisão do reino. Nós vamos ter o profeta Elias atuando no reinado de Acabe. Nós vamos ter Eliseu atuando enquanto profeta no reinado de Jeú. Nós vamos ter os profetas Amós e Oséias atuando no reinado de Jeroboão II, que foi um rei tão perverso que teve dois profetas denunciando os seus abusos. Antes da gente entrar na realidade, contar uma historinha aqui. Quando Roboão dividiu o reino em dois, quando acontece a divisão do reino em dois, no tempo de Roboão, Jeroboão, primeiro, o que ele fez? Ele construiu dois templos, um templo em Dan e um templo em Betel. E lá colocou bezerros para serem venerados como se fossem a força de Javé, a força de Deus. Então esta história lembra uma historinha lá do Êxodo, né? Quando o povo de Israel constrói o bezerro de ouro e o adora, que o texto bíblico considera isso como perverso. Ou seja, este texto, aquele texto lá da adoração no bezerro, lá no livro do Êxodo, foi escrito neste tempo, foi escrito nesta época em que houve a divisão dos reinos, e para combater a devoção do povo do norte para com esses bezerros de ouro. Depois, mais tarde, a Samaria vai se tornar a capital do reino do norte. Vai haver uma decomposição moral e religiosa. Por quê? Porque vai ser instaurada a idolatria dentro do povo de Israel, sobretudo no reinado de Acabe, no reinado de Jeroboão II. Lembram alguns vídeos atrás que eu disse que os deuses que eram cultuados aí pelos povos pagãos era Baal e Astarte, ou Asherá, ou seja, o deus da chuva e a deusa da fertilidade. Pois muito bem, o que acontece? Quando eles acreditavam que Baal e Astarte, nos céus onde eles viviam, eles faziam amor, e isso é que provocava a fertilidade na terra. Então aqui, como que se cultuava Baal e Astarte? Se cultuava justamente através daquilo que se chamava prostituição sagrada. Havia os lugares altos, que é em hebraico Bamá, santuários, nos quais haviam prostitutos e prostitutas sagradas, nos quais os camponeses e camponesas iam lá, pagavam e se deitavam com esses prostitutos e prostitutas sagradas, na expectativa de que Baal mandasse chuva, na expectativa que Asherá ou Astarte mandasse a fertilidade para o rebanho e para a terra. E o Estado instituiu isso de uma maneira oficial. Por quê? Porque a cada prostituição sagrada o Estado ganhava uma parcela daquele recurso, uma parcela daquele dinheiro, né? Então por isso que cresceu a acumulação e idolatria. Nós vamos ter o profeta Elias enfrentando o sistema do rei Acabe, e aqui vai ser uma novidade, porque Elias vai ser o primeiro profeta que não é um profeta da corte. Até então todos os profetas eram profetas da corte. Vocês se lembram? Natã era da corte de Davi.
Então, ao mesmo tempo que Natã puxou a orelha de Davi por ter pecado com Bersabeia, depois Natã ajuda Bersabeia a colocar Salomão no trono. Então, a ambiguidade do profeta que está que está na corte. Agora, Elias não. Elias, por sua vez, ele não tem rabo preso, porque ele não é um profeta da corte, não é um profeta do povo. Então, ele enfrenta verdadeiramente os desmandos de Acabe, que casou com uma princesa pagã chamada Jezabel. O reino cresce e tem certa prosperidade. É outra novidade, outro detalhe também interessante. O reino do sul sempre teve as piores terras. O reino do norte sempre foi mais rico do que o sul por conta da fertilidade de suas terras. Por isso que o povo do sul fica com o cotovelo doendo por conta da divisão. Eles perderam a carne gorda, né? Acontece a situação da guerra Ciro-Efraimita, quando por volta do século IX a.C., do século IX a.C., 800 e pouco, porque Acaz, rei de Judá, pede ajuda a Teglat-Falazar para lutar contra Síria e Israel. Este atendeu o pedido e derrotou os dois países, mas em compensação pela ajuda, Judá teve que sujeitar-se à Síria como vassalo. Ou seja, a Síria, Israel se recusa a render-se à Síria, Judá apoia a Síria, então os dois juntos batem Israel. É a chamada guerra Ciro-Efraimita, né? Israel nega pagar impostos à Síria e tende para o Egito, tenta fazer uma aliança com o Egito contra a Síria, ao passo que Judá, que está ali no meio do caminho, faz aliança com a Síria contra Israel. Briga entre irmãos. E é interessante que Israel e Judá, na mitologia judaica, eles muitas vezes são representados justamente por Esaú e Jacó também. Então, quando nós vemos o conflito que existe entre esses dois irmãos lá no livro do Gênesis, na verdade está se dizendo do conflito de dois povos, das duas nações. Este reinado teve uma instabilidade política. Nós tivemos 20 reis que ora eram assassinados, ora eram tirados à força do poder e por aí vai. Todos eles são avaliados de uma forma negativa pelo livro dos reis. Todos eles fizeram o que é mal aos olhos do Senhor, no dizer do autor sagrado. Ou seja, significa que eles foram infiéis à aliança, praticaram a idolatria e, praticando a idolatria, destruíram a vida do povo. Abre um parênteses. Quem está dizendo isso é o povo do sul. A Bíblia, quem escreveu, foi o povo do sul. Então, de repente, historicamente falando, talvez algum reinado deva ter feito alguma coisa boa para o povo. Mas quem está escrevendo é o povo do sul. A Bíblia foi redigida pelo povo do sul. E eles não gostam do povo do norte, então eles falam que todos os reis não prestaram. Todos os reis fizeram o que é mal aos olhos do Senhor. Por fim, Samaria é destruída e o povo é exilado em Nínive em 722. Apenas aqui alguns detalhes históricos aqui desta ascensão da Síria sobre o Reino do Norte. Em 853, o exército de Salmanasar foi enfrentado em Carcar por 12 reis que haviam aliado contra a Síria. Um deles era Acabe de Israel. Em 841, Salmanasar marchou novamente para o ocidente e sitiou Damasco. Jeú, rei de Israel, pagou-lhe tributo. Depois, Salmanasar teve que defender a fronteira norte de seu país e Damasco aproveitou a oportunidade para atacar Israel e Judá. Depois nós temos uma segunda fase. Um século depois, a Síria recupera o poder e em 743, Teglat-Falazar marchou ao ocidente e depois repetiu a operação cada ano. O rei Azarias de Judá pagou-lhe tributo e os assírios adotaram cada vez mais a política de exilar os povos subjugados. Em 734, Teglat-Falazar avançou até a torrente do Egito. Depois, em 733, atacou Israel, destruiu Meguido e Razor e transformou a planície costeira, a Galileia e a área além do Jordão em províncias assírias. Em 732, Samaria só foi poupada porque o seu rei, Faceia, foi assassinado. Salmanasar V faz prisioneiro Oséias, rei de Israel, em 724, sitia Samaria,
que toma em 722. E em 722, o rei Sargão saqueia a cidade de Samaria, deporta a elite da população e assim destrói o reino de Israel. E ao destruir o reino de Israel, colocou lá 5 populações diferentes que misturou a raça, misturou o sangue e deu origem ao povo samaritano. Então, desde então, o povo do sul de Judá olha com maus olhos o reino do norte. Desta época nós temos os escritos Eloísta, Amós, Oséias, Salmo 58 e a Estela de Mecha, que faz alusão a essas guerras acontecidas. Eloísta, o que é Eloísta? É uma escola de teologia que nasce no Reino do Norte, que tem preferência por chamar a Deus de Elohim, que se a nossa tradução bíblica for uma boa tradução, normalmente está sempre atrás do nome de Deus. Em português está a palavra Elohim, e cuja tendência é mostrar que Deus faz aliança com os patriarcas e quer uma sociedade ética e justa, que vive e que pratica a aliança. Nós temos os profetas Amós, Oséias, que nós temos escritos aí, o Salmo 58. Vamos aprofundar alguns desses profetas. E estas histórias da monarquia dividida do Reino do Norte você encontra em 1 Reis capítulo 12 a 22, 2 Reis capítulo 1 ao capítulo 15 e capítulo 17. Então aí nós temos os 2 reinos, antes que era um reino só, passam a existir 2 reinos, reinos de Israel e reino de Judá. Profeta Amós, ele vive, o período descrito pela profecia de Amós é de 783 a 743. Como se lê na primeira frase, Amós era pastor de ovelhas em Tecoa, a sul de Jerusalém, e cultivava sicômoros. Ele não era profeta profissional, não pertencia à confraria dos profetas. É um detalhe que nós vamos ver lá com Elias. Existiam escolas de profetas. Exerceu, contudo, sua atividade profética no Reino do Norte, especificamente em Betel, perto da fronteira. Apesar da divisão dos reinos e da luta fratricida que de tempos em tempos opunha Norte e Sul, Amós faz ouvir sua voz no Reino do Norte como advertência contra sua leviana despreocupação. Despreocupação para com a lei de Deus, que ensina a misericórdia para com os fracos e os pequenos, a justiça social. Então Amós é o profeta da justiça social. Despreocupação para com as ameaças políticas, ingênua confiança na política de Jeroboão II, que aparentemente conseguiu apaziguar os inimigos próximos, os arameus sírios. Apesar da paz de Jeroboão, Amós pressente o perigo que vem de outra potência. Poucos anos depois, os assírios invadirão a Samaria e levarão a população para outras terras, como predisse o profeta. Afora algumas frases de difícil leitura e alguns pequenos acréscimos, não há problema maiores quanto ao texto bíblico, que é substancialmente um documento quente do século de ouro da Samaria, o século VIII a.C. Então o autor é Amós e profetas posteriores, que fizeram alguns acréscimos, a data da redação, século VIII e século VII a.C. Ele trabalha o tema de que Deus quer a justiça e o amor, que Israel será destruído pela hipocrisia e a queda dos ricos e da classe dirigente. Ele trabalha, sobretudo, o tema da desigualdade e da injustiça social e a despreocupação, o luxo e a falsa segurança da elite de Samaria, que confia na política do rei Jeroboão, mas mal percebe que a Síria está para os destruir. E aí nós temos estas divisões. O livro pode ser dividido em 3 partes, capítulo 1 a 6, oráculos e ameaças contra as nações, capítulo 7 ao capítulo 9, versículo 10, visões de catástrofes, e capítulo 9 palavras de restauração e esperança, acrescentadas por um escriba posterior. Nós temos também o profeta Oséias, cujas profecias estão descritas aí justamente do período de 758 a 730. O sobrescrito situa a atividade profética de Oséias no Reino do Norte durante o reinado de Jeroboão II, último grande reinado de Israel antes da Samaria cair nas mãos dos assírios em 722. Era uma época de paz política, de prosperidade material e, coincidentemente, de decadência religiosa.
né? Então o autor do livro de Oséias, né, são Oséias e seus discípulos. Normalmente, na questão do estudo bíblico, se pensa que são discípulos dos profetas que redigem as mensagens que os profetas trazem, né? Não em si o profeta. Nós temos, por exemplo, o exemplo de Jeremias, que tinha um secretário chamado Baruque, que compilava todas as suas profecias, né? Como, por exemplo, temos. Então, talvez houvesse esse mesmo mecanismo, né, com todos os outros profetas. A data da redação do livro, 730 a 720 a.C. E o profeta Oséias trabalha o tema da fidelidade de Deus como esposo e pai amoroso e uma visão da história de Israel desde a perspectiva do amor. Então ele trabalha temas específicos, tais como a injustiça e a corrupção religiosa, né? Ele denuncia que inclusive Javé é cultuado como se fosse Baal, um deus qualquer. Denuncia essa noção da infidelidade do povo para com a aliança de Deus. Então ele utiliza a metáfora do casamento para se referir a isso, inclusive baseado numa história pessoal dele. Ele era casado, sua esposa o deixou, se tornou uma prostituta sagrada, ele se reconcilia com ela, e nesta reconciliação com ela, ele lê a história de Deus com o seu povo. Ou seja, Deus é o esposo, Israel é a esposa, que muitas vezes é infiel, busca outros deuses, e Deus, nesta tentativa de restaurar esta aliança amorosa, bonita com o seu povo Israel. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos a família do profeta, toda a história amorosa do profeta, e ele lê isso como um sinal das relações de Deus e o povo. No capítulo 4 ao capítulo 9, nós temos oráculos contra Israel, e depois, no capítulo 9 até o capítulo 14, nós temos reflexão sobre a história de Israel. A história de Israel desde o ponto de vista do amor. E o capítulo 14, versículo 10, uma conclusão. Alguns textos para que nós podemos ler. Por exemplo, capítulo 17 de 1 Reis, o conflito instaurado entre Elias e o rei Acabe, no Reino do Norte. Então é muito interessante. Elias, Eliahu, em hebraico, meu Deus é Javé. Então a grande briga de Elias será contra o paganismo, contra a adoração de Baal na terra de Israel. Um exemplo disso está no capítulo 18, a cena no Monte Carmelo de Elias contra os profetas de Baal, que é uma linda catequese para mostrar qual Deus que é o verdadeiro. Quando Elias exerce sua profecia, ele vai dizer, não cairá nenhuma chuva. E qual que é a importância disso? Primeiro, porque Baal era o deus da chuva. Segundo, o tributo era em forma de espécie. Sem chuva, o povo não planta e não colhe. Logo, o rei não tem tributo. Então, quem fica mais prejudicado do ponto de vista econômico sem a chuva é o reinado, é a monarquia. E a monarquia está apoiada justamente na religião de Baal, né? Então, ele combate verdadeiramente esta idolatria dentro da terra de Israel. Depois, interessante que ele vai ter um discípulo que é Eliseu. E Eliseu, ao assumir o lugar de Elias, pede o dobro da porção do espírito de Elias. E há um detalhe, literariamente isso aparece, porque Elias faz 7 milagres, Eliseu faz 14. Então, um modo literário de dizer que Eliseu, de fato, teve o dobro de ação, o dobro do espírito de Elias agindo consigo, né? O outro detalhe que é interessante você também ler nesse ciclo de Elias e Eliseu é ver para quem eles estão fazendo os milagres. Normalmente é a população mais pobre e mais simples, mais lascada, graças ao governo maldoso da monarquia. Né? Por exemplo, capítulo 21, nós vemos Elias contra Acabe e Jezabel, que tentam tomar a vinha de Nabô. Matam Nabô para tomar a vinha dele. Ou seja, qual que é o problema? O conflito que está aí por trás. O Estado está tomando a terra do povo. E o Elias vai contra esta situação. Capítulo 17 de 2 Reis, nós temos a destruição do Reino do Norte e a origem do povo samaritano.
Alguns textos dos profetas para nós lermos, percebemos como que eles denunciam, e a denúncia deles tem uma incidência social. Está aí o capítulo 4 de Oséias e capítulo 5, a corrupção generalizada por parte do povo de Israel, e Amós capítulo 6 e capítulo 8, os pecados do povo. Sobretudo o profeta Amós teve uma voz muito forte de crítica social aos desmandos da monarquia no Reino do Norte. Nosso próximo vídeo nós vamos aprofundar, uma vez que nós já chegamos na destruição do Reino do Norte, agora nós vamos aprofundar a experiência do Reino do Sul, né? Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Até lá, se Deus quiser.